Bom, vamos iniciar, né? Eu já estou colocando aqui a gravação. Então, a gente vai começar a nossa webconferência de correção de atividade de língua portuguesa. São duas atividades. A primeira atividade é referente ao livro O Tempo que o Tempo Tem, né? Que vocês ouviram a história. E depois vocês fizeram uma atividade relacionada ao descritor 19, né? Distinguir fato de uma opinião. E também vamos fazer a correção da atividade, né, de língua portuguesa que a gente viu na sexta-feira, referente ao conteúdo de verbos, né, onde a gente fez uma revisão sobre as conjugações, né, o verbo no infinitivo e em relação também aos tempos verbais, né, presente, passado e futuro. Então a gente vai fazer essas duas correções. Peço que vocês vão participando, né, discutindo as questões junto comigo, tirando as dúvidas, porque na quinta-feira vai ter a avaliação de língua portuguesa. E um dos conteúdos que estarão nessa avaliação parcial são esses que nós estamos corrigindo. Então a hora de tirar a dúvida é agora. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minuto. Estão conseguindo visualizar a tela, todo mundo? Estão conseguindo me ouvir? Me dê um ok aí se estiverem visualizando e me ouvindo. Pode ser por áudio mesmo. Ótimo. Então vamos lá começar, né? Nossa correção. Nossa primeira atividade era relacionada ao livro O Tempo que o Tempo Tem, da Efigênia Alves, e ilustrações de Rafael Lima Verde, da coleção Mais Pike. Então eu enviei um vídeo, né, com a contação dessa história, feito pela nossa formadora municipal de língua portuguesa, a professora Chaguinha. Espero que vocês tenham gostado de ouvir a história. Também compartilhei com vocês, né, o livro em PDF para que vocês pudessem refazer a leitura e também estar realizando as atividades. A primeira vocês podem desligar o microfone, tá? E aí só na hora de falar que vocês ligam. Pronto. Então a primeira questão que vocês tinham que fazer é uma questão pessoal que se tratava da opinião de cada um de vocês. Então, vocês responderam essa daí? Tiveram alguma dificuldade? Estão com essa atividade em mãos? Pronto. Vamos lá, né? Estão conseguindo visualizar a tela, né? Primeira questão. Nessa obra, a autora brinca com os mais diversos significados do tempo e as diferentes opiniões que os personagens apresentam sobre o tempo. Agora é a sua vez de dar opinião. Letra A. O que você achou da história, Paulo Henrique? Fale aí pra gente o que você achou da história. Ligue seu microfone e leia aí a sua resposta. Gostei muito. Você gostou muito? E você, Gustavo? Gustavo, tá aí? Seja bem-vindo, Guilherme. Nós estamos na primeira questão da atividade sobre o livro O Tempo que o Tempo Tem, tá? Que está no seu caderno. Gustavo não está ouvindo. Ricardo, o que é que você achou da história, Ricardo? Também gostei muito. Pronto. Teve um pouco de dificuldade, mas gostou, né, Gustavo? Estou vendo aqui no chat. Deixa eu compartilhar. Ricardo, eu achei muito boa. Mas por que é que vocês gostaram? Me diga aí uma justificativa do porquê que vocês gostaram.
Alguém pode falar? Guilherme, Isaac. Porque a história é boa. Que fala do tempo, né? Estou vendo aqui no chat. Então, essa questão, né, como a gente colocou, é uma questão pessoal. Vocês iam expor, né, a opinião de vocês, se vocês gostaram, se não gostaram, né? E era interessante sempre colocar, quando a gente expõe a nossa opinião, a gente também dá uma justificativa. Então, quando vocês, né, vão escrever, gostaram, né, porque foi muito bem escrito, né, as ilustrações foram coerentes com a história, né, a autora conseguiu se expressar muito bem, o tema ou assunto do texto era interessante, que pelo que eu vi aqui nos comentários de vocês, vocês gostaram muito pela temática mesmo do tema, né, que era sobre o tempo. Então, o tempo, como vocês viram lá, segundo a autora e os personagens, né, exporam a sua opinião, né, o tempo é muito confuso, o tempo está presente no nosso dia a dia, existem várias versões sobre o tempo. O tempo é bom, o tempo é ruim, varia de cada situação. Então, assim, essa temática é interessante, né? Como o Ricardo colocou, ele achou muito boa a história porque justamente fala sobre o tempo. Então, é sempre interessante ao colocar a nossa opinião, a gente também colocar uma justificativa, para não ficar algo solto, certo? Então, vamos lá para a letra B. Qual a sua opinião sobre o tempo? Você gosta do tempo? E aí, Milena, o que é que você colocou nessa questão? Compartilha aí com a gente. Liga aí seu microfone. Sim. Alguém mais quiser também expor? Vocês gostam do tempo? Qual é a opinião de vocês sobre o tempo? Ricardo está dizendo que gosta do tempo. A gente pode se basear com ele, né? A partir dele a gente vai se organizando, né, Gustavo? Muito bem. E o Isaac tem o que a falar? Nada? Então fica aí a reflexão para vocês, né? Ó, qual é a opinião sobre o tempo? O que é que vocês pensam, né, sobre o tempo? Lembrando que isso é pessoal, né? Cada um tem a sua opinião. E se vocês gostam do tempo? Então o tempo ele é fundamental, né? Como a gente viu aí, o que o Ricardo está falando, né? Por causa do tempo a gente sabe a hora, né? A questão da gente se localizar durante o dia, durante a noite, né? Ter esse posicionamento, manhã, tarde, noite, horários. Então tudo isso, né? Está relacionado ao tempo. E aí ele nos ajuda nesse momento. Isaac também disse que gosta do tempo. Letra C. Você concorda com a menina da história quando ela diz que o tempo é algo muito confuso? E por que ele é confuso? Quem é que pode responder para mim essa? Vocês podem ler o que vocês escreveram aí no caderno de vocês, viu? Vocês não responderam a atividade? Vocês me mandaram essa atividade respondida. Então vocês podem colocar o que vocês responderam no caderno de vocês. Vocês acham que o tempo é confuso? Lê para mim aí, Gustavo, a letra C que você respondeu. Paulo Henrique. Sim, porque a gente se confunde muito. Você concorda, Paulo Henrique? Não. Não, o tempo não é confuso. Ou ele nos ajuda? Se o tempo é confuso, eu não sei não. Porque para a menina, né, para a personagem do texto, o tempo era muito confuso porque ela ouvia muita coisa. Né? Muitas expressões do nosso dia a dia, a gente usa a palavra tempo. Então, tem hora que ela via a palavra tempo como uma coisa boa, tem hora que ela via a palavra o tempo como uma coisa ruim. Então, ela ficava confusa porque ela não conseguia compreender, né, o que realmente era o tempo. Então, para ela era confuso. Para vocês, se não for confuso, é porque vocês já têm essa noção, vocês já compreendem, que quando a gente está relacionando alguma situação no nosso dia a dia com a palavra tempo,
vocês já conseguem distinguir o que é bom e o que é ruim. Então, para vocês, acaba não se tornando confuso. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? A gente está aqui questionando, né, a opinião de vocês. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Dentro do contexto lá de opinião que a gente já trabalhou, tá? E o que você faz para aproveitar seu tempo? Aí essa daqui eu quero saber direitinho. O que é que vocês fazem para aproveitar o tempo de vocês? Coloquem aí no chat, pode colocar também no... Pode falar. Eu brinco muito. Brinca demais. Tem que brincar, tem que estudar. Você, Isaac, faz o que, Isaac? Para aproveitar o tempo? É, Isaac? Você brinca também? O Ricardo, Milena, só estão calados hoje. O que é que vocês fazem para aproveitar o tempo de vocês? Além de brincar, além de estudar? Podem colocar no chat também. Gustavo está falando que brinca com o irmão. A Milena conversa com a família. Isso é muito bom, Milena. Conversar com a família é essencial. Pronto, Ricardo, brinco, me divirto com a família, faço os meus deveres, brinco com os meus amigos. Que bom que vocês estão aproveitando bem o tempo. Estão de parabéns. E continuem assim, se dedicando, né, à família, aos amigos, às atividades escolares e à diversão. A gente não pode esquecer da nossa diversão, né? Contanto que a gente saiba fazer essa divisão. A gente não pode só brincar, né? A gente tem que brincar, tem que estudar, tem que estar junto com a família, tem que buscar diversas formas de diversão. E a partir daí, né, a gente distribuir o nosso tempo direitinho para ele não ficar, né, confuso com o mero tempo lá da menina. Isso mesmo, Gustavo. A gente tem que aproveitar bastante o tempo. Vamos lá, seguindo aqui a nossa correção. Então, essa primeira questão, cada um tem as suas respostas, né? Se trata de opiniões. Então, Gustavo aqui está falando que também aproveita o seu tempo para andar de bicicleta, né, Gustavo? Então, vamos lá, para a segunda questão. Já a segunda questão, vocês tinham que identificar dentro desse trecho, né, que foi apresentado, é o trecho que expressa uma opinião, né? A passagem que expressa uma opinião. Então, eu vou ler aqui para vocês o trecho, depois vocês vão me dizer onde é que está descrita aqui uma opinião. Seu Antônio achou engraçado o comentário da menina e explicou esses marcadores. Sugeriu que ela escrevesse na agenda a sua própria experiência com o tempo. A menina não entendeu muito sobre a passagem do tempo, suas andanças, mas sabia que ele passava, às vezes rápido ou devagar demais, e resolveu escrever. Então, qual é o trecho que vocês identificam? Qual é a passagem desse trecho que vocês identificam uma opinião? Me falem aí. O que é que vocês escreveram no caderno de vocês? Dentro desse texto, não era para tirar de outra parte do texto, não. Somente dessa frase aqui que está destacada. Onde é que tem uma opinião aqui? Seu Antônio achou engraçado. Muito bem, Paulo Henrique. Ó, seu Antônio achou engraçado o comentário da menina e explicou seus marcadores. Justamente, Milena. Helena também colocou aqui no chat, né? Seu Antônio achou engraçado. Quando ele utilizou essa palavrinha-chave aqui, ó, achou, então a gente já caracteriza como uma opinião. Então, essa questão aqui estava super fácil porque ela tinha essa palavrinha-chave, como eu já tinha falado para vocês lá nas videoaulas, né? Uma das palavras que caracteriza a opinião é justamente essa, achou, achar, né? Então, o que eu acho se trata de uma opinião. Então, seu Antônio achou engraçado. Então, como seu Antônio achou engraçado, se trata de uma opinião. Então, é esse trecho aqui que vocês devem responder na questão 2. Façam a correção aí. Vou dar um tempinho para vocês corrigirem. Acertei. Acertou, Paulo Henrique, Milena, alguém mais acertou? Porra linda. Você botou ali pra fora, né?
Pode comer. Gustavo também acertou, né, Gustavo? Deixa a pouco ali. Não derruba, não. Acertou? Posso ir para a próxima questão? Cadê o teu material? Vamos lá para a terceira questão. Identifique. Prestem atenção, viu? Vamos acompanhando aí a correção para tirar todas as dúvidas. A terceira questão, vocês tinham que identificar na história, por isso eu até mandei o PDF para vocês, outras passagens que representam as opiniões dos personagens abaixo sobre o tempo. Então vocês tinham que fazer o quê? Ir lá no texto, seja na versão, né, que vocês iriam ouvir, que eu mandei através de vídeo lá do YouTube, ou mesmo do PDF do livro, que vocês podiam reler, e vocês tinham que tirar lá daquela história trechos em que os personagens davam a opinião deles sobre o tempo. Então eu queria saber de vocês a opinião da menina, do rapaz apressado, do vendedor de algodão doce e do seu Antônio da farmácia, qual era a opinião deles sobre o tempo. Então, vamos lá para a primeira. Ó. Um exemplo que a gente tem aqui da menina. Olha só, eu tirei esse trecho lá do texto. Alguém mais destacou esse trecho aqui? O que a menina achava sobre o tempo? Ó, a menina disse que achava o tempo algo muito confuso. Cada um falava dele de um jeito diferente. Passado, presente, hora, dia, ano, mês, cedo, tarde, amanhã, ontem, antigamente, novo, minuto, noite. Ou seja, ela utilizou várias expressões que ela ouvia das pessoas quando falavam sobre o tempo. Ou seja, ó, vocês têm que observar aqui, né, que a menina dizia, achava que o tempo era algo muito confuso. Então, aqui a gente tem a opinião da menina sobre o tempo. Vocês fizeram assim? Sim. Eu coloquei. A menina não entendeu muito sobre o tempo. Ela não entendeu muito sobre o tempo? Ela achava o tempo confuso. Isso, Paulo Henrique. Ó. Ela achava o tempo algo muito confuso. Só que percebam, olha só, para vocês verem se a atividade de vocês está correta. Vocês tinham que ir lá na história, né, e identificar a passagem, ou seja, vocês tinham que copiar trechos lá do texto que expressavam a opinião. Então, aqui é um trecho que vocês encontram lá no livro sobre a opinião da menina sobre o tempo. Então, quem não fez, né, ou quem fez errado, pode destacar esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, podem anotar aí, ou então, depois vocês, quando eu colocar o link do YouTube no grupo, aí vocês reveem e copiam esses trechos para poder me enviar, tá certo? Então, essa era a opinião da menina sobre o tempo. E qual era a opinião do seu Antônio da farmácia? Quem foi que colocou? Vamos ver se vocês conseguiram chegar nessa resposta. O que foi que vocês escreveram aí sobre a opinião do seu Antônio da farmácia? Leiam aí para mim. Vamos lá participar. Ninguém respondeu? Posso desmarcar lá na planilha que ninguém respondeu essa? Deixar todo mundo vermelho? Não. Então vamos ler. É para vocês lerem o que está aí. Se tiver errado, não tem problema. A gente está aqui para corrigir, né? Para a gente tirar as dúvidas.
Não precisa se preocupar que tá certo, tá errado, não tem que se preocupar não, a gente está corrigindo. E aí, Paulo Henrique, a sua resposta? O que é que o seu Antônio da farmácia achava sobre o tempo? Achava o tempo confuso. Ele também achava o tempo confuso? Você colocou isso no seu caderno? Eu coloquei isso. Foi? Vamos já ver. E os demais? Cadê o Isaac, Milena? O que é que vocês escreveram aí? Ricardo, Gustavo. Não vi a hora passar. Eu sei que tá errado, mas Vamos descobrir, né? Se está certo ou errado. Lá no texto, como vocês podem observar aqui, né, em uma das páginas dizia o seguinte, ó. A menina também perguntou o que era o tempo ao seu Antônio da farmácia, que tinha fama de filósofo, que é uma pessoa que gosta de pensar sobre todas as coisas. Aí eu destaquei aqui em vermelho, né, a fala do seu Antônio, né, que onde ele vai falar qual é a opinião dele sobre o tempo. Então, o que foi que o seu Antônio disse? Lê para mim aí, Gustavo. O que está de vermelho, lê para a gente. O tempo é a prova do existir. Para ele não há intervalos quem fatiou. O tempo em minutos, horas, dias, meses, anos e séculos. Foi o homem, mas tudo em vão, porque o tempo não obedece a ninguém, não se rende a nada, ele segue e pronto cada um que acompanhe a sua marcha. Muito bem, Gustavo. Então, aqui a gente tem a opinião do seu Antônio da farmácia sobre o tempo. Então, era esse trecho que vocês tinham que destacar, né? Ó, porque o seu Antônio fala, né? Ele até cita um fato aqui, que foi o homem, né, que dividiu o tempo em minutos, horas, dias, meses, anos e séculos. Isso é fato. Mas é o que é que ele pensa sobre o tempo? Que tudo isso é em vão. Porque o tempo não obedece ninguém. Não se rende a nada, ele segue pronto. Cada um que acompanha a sua marcha, se puder. Então, essa era a opinião do seu Antônio da farmácia, que estava apresentado lá no texto, o tempo que o tempo tem. Então, esse trechozinho de vermelho vocês tinham que destacar, né, na atividade de vocês. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês anotarem. E se não der tempo, vocês depois assistem a correção, né, que eu vou compartilhar o link. Ou então vocês já podem pesquisar lá no próprio livro. Né? Eu vou encaminhar o livro novamente em PDF lá no grupo. E aí vocês podem voltar e encontrar esse trecho lá. Mas eu anotando aí já no caderno de vocês para não perder a correção. Dá um tempinho aí para isso. corrigi. Quem tá ali, ó. Só corrigindo, me confirma aí se vocês estão corrigindo ou vão copiar depois, para a gente seguir a nossa correção. Já corrigi. Ok. Depois vocês vão me reenviar essa atividade corrigida, tá? Vocês vão me mandar a foto da atividade corrigida para me dar o ok aqui na nossa frequência de hoje. Então eu quero ver tudo com corrigido direitinho, do jeito que a gente está orientando aqui na nossa correção. Pois vamos lá para a próxima, né? A gente tem muita coisa ainda para hoje. Vamos lá. E qual era a opinião do rapaz apressado? Se vocês identificarem também lá no texto, né, havia uma página que trazia o seguinte: o rapaz de óculos que andava apressado, estranhando, né, respondeu. Ele respondeu para quem? Para a menina que estava questionando sobre o tempo. E onde ela passava, ela saía perguntando o que era o tempo para as pessoas. Então, ela perguntou para o seu Antônio da farmácia, perguntou para o vendedor de algodão doce, perguntou para esse rapaz que ia passando apressado e para várias outras pessoas. Então, na questão, pedia para a gente identificar qual era a opinião dos personagens sobre o tempo. No caso do rapaz apressado. Isaac, lê para a gente aí esse trecho de vermelho, Isaac. Faz a leitura aí para a gente.
Eu? Isso. Sei. É bem pouco, porque o tempo é muito comprido e não dá para alcançar tamanho, mas é certo que ninguém se esconde do tempo. Ele é incerto que a minha vida e descobre todos os segredos. Pronto. Então, essa era a opinião, né, do rapaz de óculos que andava apressado. Ele dizia, né, que sabia pouco sobre o tempo, porque o tempo é muito comprido. Olha essa opinião dele aqui, né? Porque o tempo é muito comprido e não dá para alcançar o seu tamanho. Mas é certo que ninguém se esconde do tempo. Então, para o menino apressado, né, ele enxerga o tempo, enxerga as lonjuras e até o que ainda virá. E descobre todos os segredos, né? Tem até um ditado que fala, né, que o tempo traz as respostas para tudo, né, que o tempo vai sempre mostrar a verdade. Então, ele sempre coloca aqui, né, segundo o rapaz apressado, na sua opinião sobre o tempo, ele destaca nessa visão, né, do tempo. Então, esse trecho aqui era onde a gente destaca, né, a opinião desse personagem sobre o tempo. Também está lá no livro, né, que foi tanto mandado em vídeo como em PDF para vocês. E por último, o vendedor de algodão. Né? O vendedor de algodão também apresentou para a gente qual era a opinião dele sobre o tempo. Milena, faz a leitura aí para a gente, por favor. Milena, tá aí? É aquela velhinha que vai passando, com cabelo de nuvem em dia de sol quente, bochechas amaracujadas e olhar sábio. Desses de quem viu muita coisa na vida, disse o vendedor de algodão doce. Muito bem, Milena. Então aqui, olha, lá no livro também apresentava a opinião do vendedor de algodão doce, né? Quando a menina questionou sobre o que ele achava do tempo, ele diz justamente isso que a Milena acabou de falar pra gente, de ler pra gente, né? Que o tempo é aquela velhinha que vai passando, né? Com cabelo de nuvem, dia de sol quente, bochechas amaracujadas e olhar sábio. Desses que já viu muita coisa na vida. Então ele considera aqui o tempo muito sábio, né? E por mais velhinho que já esteja, né, ele consegue compreender tudo, consegue perceber tudo que está ao nosso redor. Então essa era a opinião do vendedor de algodão doce sobre o tempo. Então a gente apresentou aí, né, a correção da atividade sobre o tempo que o tempo tem, sobre o descritor 19. Então, depois, em caso de dúvida, vocês vão voltar, né, nessa correção, identificar esses trechos direitinho lá no livro, passar para o caderno de vocês e compreender o que vocês estão fazendo. Não é só copiar por copiar, não. É entender que nesses trechos está apresentando a opinião desses personagens. Ok? Entendido? Agora vocês pegam o livro de vocês, livro Encontros, quinto ano, lá na página 88 e 89. Vamos lá. Dá uns segundinhos para vocês pegarem esse livro. Quem já tiver o livro, mostra aí para mim, que está com ele em mãos. Já peguei. Vamos lá, quero ver todo mundo com o livro, ó. Mostra aí o livro, tá todo mundo acompanhando. Eu tô com o meu, e vocês? Também. Cadê? Mostra aí. Também. Vocês estão espertos mesmo? Já tá na página. Muito bem, Gustavo. Muito bem, Isaac. Milena. Falta só o Paulo Henrique, eu não vi o livro dele ainda. Mas eu acho que é porque travou a imagem. Então, vamos lá, né? Então, página 88 trazia a primeira questão. Olha, acompanha aí comigo. É provável que você conheça o Menino Maluquinho. Menino Maluquinho é criação de qual autor?
Quem é o autor do Menino Maluquinho? Ziraldo. Ziraldo, muito bem, Gustavo. Esse menino alegre e criativo apronta muito, seja na escola, no bairro ou em casa, mas agora resolveu dar conselhos de como se comportar, acredita? Lê para mim aí, Gustavo, qual foi o conselho que ele deu? Qual foi? Não faça as coisas na hora errada. Hora de estudar, estudar. Hora de brincar, brincar. Hora de bagunçar, bagunçar. Se misturar as horas, tudo vira uma coisa só. Bagunça, aí tem graça. Aí não tem graça, né? Pronto, então esse é um trecho, né? O livro dos nãos do Menino Maluquinho, do autor Ziraldo. E aí, a partir, se você pode perceber que tem algumas palavrinhas destacadas. Que palavras são essas que estão destacadas nesse trecho? Estudar, brincar, bagunçar, misturar. Muito bem. Essas palavrinhas em destaque, elas são verbos, não é isso? Pelo que a gente estudou na última aula, são palavrinhas que indicam, né, são uma ação, que no caso brincar, bagunçar, estudar, misturar, né, representa uma ação. Mas é possível saber se os verbos destacados estão no presente, no passado ou no futuro? Quando a gente lê essa palavrinha, estudar, brincar, misturar, bagunçar, Aí o Érico ligando aqui, mano. a gente consegue identificar se essas palavrinhas elas indicam presente, passado e futuro. O que é que vocês responderam aí? Oi. Alô? Alguém pode me responder? Oi. Alguém pode me responder? A Melena está dizendo que é futuro. Será que, não faça as coisas na hora errada? Hora de estudar. Nessa questão, pessoal, se vocês tiverem ficado atentos à nossa videoaula, lá eu apresentei para vocês que quando os verbos estão no infinitivo, não tem como a gente identificar o tempo verbal. Quando eu digo brincar, não tem como eu definir se isso já aconteceu, se isso está acontecendo ou se isso vai acontecer. Porque está no infinitivo. Mas só quando a gente vai ter uma mudança, né, uma variação do tempo aqui, é que nós vamos conseguir. Se eu tivesse dito brincou, então isso dava a ideia de passado, brincou. Brincará, dá a ideia de futuro. Eu brinco, presente. Mas quando eu encontro o verbo, prestem atenção, quando eu utilizo o verbo no infinitivo, terminado em AR, ER e IR, não é possível identificar. Olha só, com as terminações do verbo, aí a resposta para vocês. Fiquem atentos aí à correção, vamos lá. As terminações do verbo, AR, vocês perceberam que todos os verbos terminam em AR. Estudar, brincar, bagunçar e misturar. Estão no infinitivo. E quando elas estão no infinitivo, não indicam passado, presente ou futuro. Tá? Então, eu já tinha falado isso na videoaula e agora estou reforçando aqui para vocês não esquecerem. Quando os verbos estão no infinitivo, ou seja, né, terminando lá nas conjugações AR, ER e IR, elas não indicam presente, passado ou futuro. Certo? Registre aí direitinho a resposta no livro de vocês, caso tenha errado. Se alguém diz que era presente, passado ou futuro, apague e faça a correção. Porque as terminações, né, AR, ER e ER no infinitivo não indicam passado, presente ou futuro. Corrigido aí? Corrigiu, Isaac? Corrigiu, Paulo Henrique? Pronto. Corrijam direitinho, viu? Sempre que vocês encontrarem o verbo AR, ER e R no final, não é possível identificar o tempo verbal. Vamos lá para a segunda questão.
Segunda questão. De acordo com as terminações AR, ER e R, os verbos no infinitivo são organizados em 3 grupos chamados de conjugações. Então, complete o quadro a seguir com verbos terminados em AR, ER e R, classificando de acordo com as conjugações. Então, vocês iam escrever palavras, ou seja, verbos, de acordo com a conjugação. Então, eu queria ouvir vocês quais são os verbos que vocês citaram na primeira conjugação, terminados em AR. Vão falando aí para mim ou colocando no chat. O Gustavo colocou falar, estar, estudar, todos eles terminados em AR, primeira conjugação. E os demais colocaram o quê? Acordar, pular, misturar. Milena está falando aqui, né? Estudar, falar, cantar. Paulo Henrique, repete aí os seus para me ouvir direitinho. Estudar, brincar e misturar. Muito bem. Isaac. Aí eu coloquei aqui algumas sugestões, ó, né? Que vocês... Então, ó, por exemplo, ganhar, ficar, amar, comentar. Então, tudo isso são palavras terminadas em AR que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Como a gente viu, vocês poderiam colocar qualquer um desses tipos, que os verbos indicam isso, né? Uma ação, que foi os que eu coloquei aqui, ganhar, ficar, amar, comentar. Mas também podia ser palavras que indicassem estado ou fenômenos da natureza. Então vamos lá, segunda conjugação, o que é que vocês escreveram aí na segunda conjugação? O Gustavo disse que colocou comer, aprender, viver. O Isaac, né, da primeira conjugação, acordar, pular e estudar. Não esquecer dos R's, viu, Isaac? Aí você colocou acorda, pula e estuda. Aí já está errado, tem que acordar, pular e estudar, no infinitivo. Milena, na segunda conjugação, comer, correr, receber. Paulo Henrique. Escrever e ser. Muito bem. Aí eu coloquei algumas sugestões aqui também, né? Ó, comer, beber, ter, ser. Né? Aqui já indica um estado, ó, ser. Alguém mais? A gente está com poucas pessoas aqui, que eu estou recebendo aqui no chat do WhatsApp, né, que as pessoas estão tentando conectar, mas a internet, a conexão não dá. O Guilherme já justificou, a Cauane já justificou, Paulo Vitor já justificou, o João Victor também já disse que não consegue, o Ricardo também, todos eles justificando aqui que devido a problemas de conexão não estão conseguindo entrar na sala. Então, por isso nós estamos aqui em 5, né? Mas vamos lá, continuando. E terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Quais são esses verbos? Colocaram? Curtir, ouvir. Curtir, seguir, ouvir. Muito bem. O Gustavo colocou partir, assistir, cumprir. Helena, ouvir, cair, rir. Isso mesmo, Gustavo, né? Depois todos eles conseguem, vocês também podem rever lá no YouTube quando eu carregar lá. Muito bem. Então vamos lá, eu trago aqui umas sugestões, né? Dormir, sentir, ouvir, curtir. Várias palavras, né, que a gente classifica como verbos de acordo com a sua conjugação, né? Isso quando eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então fica aí os exemplos também para vocês e todos acertaram, estão de parabéns. A questão 3, na página 89, apresentava uma tirinha. Quem é que lembra aí da finalidade de uma tirinha? Alguém lembra qual é a finalidade da tirinha desse gênero textual? Milena? Divertir o leitor. Muito bem, Milena. E a finalidade da tirinha
é divertir o leitor. E aí essa tirinha aqui do Menino Maluquinho dizia o seguinte: no primeiro quadrinho, coisas que quero fazer antes do fim de semana. Então a gente vê que o Menino Maluquinho está escrevendo, né? No segundo quadrinho, o que é que a gente entende? O que é que a expressão do maluquinho indica? Pensativo. Ele está pensativo. Ele está pensando em coisa boa ou coisa ruim? Boa. Coisa boa. Pela cara dele a gente vê que ele está pensando em coisa boa, não é? Tá com a cara ali de pensativo, sorridente. Então ele está pensando em coisas boas. E aí depois qual é a primeira coisa que ele escreve? Na lista de coisas que ele quer fazer antes do final de semana? Provocar um feriadão. Então, o maluquinho que não é esperto em nada, né? Então, a primeira coisa que ele quer fazer é provocar um feriadão. Ou seja, ele quer, né, chegar ao final de semana e já começar um feriado que é para esticar o tempo de ficar em casa. Então, esse é justamente o humor do texto, né? Ó, leia a tirinha do Menino Maluquinho e comente com os colegas o que deu humor a ela. E no caso, o que gerou humor aqui foi justamente o fato de o Menino Maluquinho querer estender o fim de semana com feriado. Então, isso é que trazia, né, um certo humor a essa tirinha, já que o objetivo dela, a sua finalidade é divertir o leitor. E no segundo quadrinho, a expressão de maluquinho indica o quê? Que ele está pensando em coisas boas, né? Como vocês colocaram, quando eu recebi a atividade de vocês, todos identificaram muito bem a expressão aqui, né? Todos acertaram, né? Que quando o maluquinho, no segundo quadrinho, está indicando que ele está pensando em coisas boas. Façam aí as correções, complementem aí com alguma informação que vocês não tenham feito. Vamos lá, que daqui a pouco a gente já vai para a última questão. Todo mundo corrigiu aí? Essa primeira questão aí, ó, na questão 3, essa questão de comentar com os colegas, né, sobre o humor do texto. Eu vi que poucas pessoas escreveram alguma coisa a respeito, só responderam, né, a questão da expressão, que acertaram bem. Pronto, vamos lá para a nossa última questão. Questão 4, na página 89. Agora imagine que você está fazendo uma lista como a do Menino Maluquinho. Escreva coisas que fariam parte da sua lista. Comece cada frase com verbos no modo infinitivo. Então, isso daqui, essa questão, né, eu até no feedback que eu dava para vocês, eu percebi alguns erros, porque vocês escreviam frases aleatórias. Mas observe o detalhe aqui, vocês tinham que começar cada frase com verbos no modo infinitivo, com verbos terminados em AR, ER ou IR. Vou trazer um exemplo aqui, ó. Conhecer o mar. Conhecer é um verbo de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Alguém me responde aí? Andar de bicicleta. Não, ó, preste atenção. Conhecer é um verbo de qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Conjugação Oi? segunda. Segunda conjugação, muito bem. Então, Gustavo, qual foi uma frase que você colocou, Gustavo? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Olha só, ele começou a frase certa. Andar é um verbo que está no infinitivo e pertence à primeira conjugação. Vamos lá, Milena. Diga uma frase sua, Milena. Milena? Estudar bastante. Estudar bastante. Ó, então, estudar indica o quê? É um verbo da primeira conjugação. O Ricardo colocou aqui no chat, pular corda. Pular também é um verbo da primeira conjugação, está no infinitivo. Guilherme, diga aí pra Jogar gente. bola. Oi? Jogar bola. Jogar bola, ó, jogar, primeira conjugação. Guilherme, você pode falar pra gente uma frase que você escreveu?
Pode ser Eu escrevi obedecer aos pais. obedecer aos pais. Muito bem. Então, obedecer é um verbo da segunda conjugação, né? Terminado em ER. Muito bem, Guilherme. Isaac. Isaac. Paulo Henrique, uma frase. Paulo Henrique. Isaac. Oi. Uma frase que você escreveu. Estuda bastante. Oi? Estuda bastante. Estudar bastante. Estudar é um verbo de primeira conjugação, não é? Alguém escreveu alguma frase com o verbo da terceira conjugação, terminado em IR? Ó, tô recebendo aqui várias frases no chat, né? Ó, fazer atividades, comer bolo, tudo segunda conjugação. Fazer, comer. Milena colocou rir muito, né? Justamente, terceira conjugação, Milena. Muito bem. Alguém mais quer colocar? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Ó. Tomar um sorvete, estudar para a prova, viajar para Fortaleza, assistir um filme, aprender a tocar violão. Então, todas elas eu comecei com verbos, né, no infinitivo, e variando aí de primeira, segunda e terceira conjugação. Quais são os verbos que eu citei aí que estão na primeira conjugação? Falem aí para mim. Quais são os verbos que estão na primeira conjugação desses que Andar de bicicleta. Não, desses que eu estou colocando na tela, essas frases em vermelho. Qual desses daí estão na primeira conjugação? Coisa de tu não pode. Não sei, né? Milena? Rejane! Eita! Tá. Aí as minhas raízes ela pode senha de bota senha de novo. Ricardo, desliga o microfone aí, Ricardo. A gente está ouvindo tudo. Pronto, ó. Vocês não me responderam, eu vou voltar aqui, ó. Os verbos que eu citei aqui como exemplo, que estão na primeira conjugação, é o que, ó? Tomar, estudar e viajar, porque eles são terminados em AR. Assistir, terceira conjugação, terminado em IR. E aprender, segunda conjugação, terminado em ER. Ok? Pronto. Então, finalizamos nossa correção, né, das duas atividades que tínhamos de língua portuguesa. E aí eu queria perguntar se alguém está com alguma dúvida ainda, que é a hora de tirar a dúvida agora. Que eu posso estar ajudando. Ou está tudo claro, ficou tudo bem corrigido. O que é que vocês têm a falar? Eu gostei muito dessa videoconferência. Gostou? Que bom. Conseguiu compreender, né? Oi, Guilherme. Guilherme chegou depois, né? Teve um probleminha de internet, né, Guilherme? Mas não tem problema não, depois você vai assistir tudo novamente. Você não tem nenhuma dúvida, então, sobre o conteúdo? Vou assistir lá pelo YouTube. Muito bem. Então, a gente pode encerrar, né? Então, agradeço aí a atenção de vocês, né? Desejo bons estudos. Então, vocês, nossas próximas aulas agora, na quarta-feira, matemática e avaliação parcial, e na quinta-feira, avaliação parcial. Então, estudem bastante, desejo bons estudos para vocês, né? Reforcem as dúvidas,
vão lá no canal, assistam novamente as videoaulas, assistam as correções para tirar todas as dúvidas e com certeza todos nós teremos excelentes resultados, tá certo? Então, até a nossa próxima webconferência. Abraço para todos. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.